Bom dia, pessoal da Medflix. Eu sou o Dr. Eduardo Augusto Yunes, do Neuronato de A a Z, e vamos dar continuidade ao nosso curso de neuroimagem. Para quem não nos segue ainda no Instagram, nosso Instagram é o @neuronato de A a Z. Então, pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre as patologias de coluna na ressonância magnética. Então, como identificar as principais patologias em uma ressonância de coluna? Então aqui nós temos uma patologia, aqui no caso uma fratura, e qual a sequência, como é que a gente começa a analisar uma doença, por exemplo, como esta aqui. Então primeiro, o que a gente precisa? A gente precisa saber reconhecer as estruturas normais. Então para conhecer uma doença, primeiro a gente tem que entender o que seria o normal. Isso é a base de qualquer alteração na medicina, né? Primeiro conhece o normal e depois a gente conhece o patológico. E para entender o normal, um exame de imagem, obviamente, precisamos dominar a anatomia. Daí, novamente, a importância da Neuronato de A a Z. O que temos aqui? Primeiro que isso é uma ressonância magnética de um segmento cervical, olhado de lado, olhado de perfil. Então, na ressonância, um corte de perfil, nós já tivemos esse módulo, nós chamamos isso de um corte sagital. Num corte sagital da coluna cervical, olhando de anterior, né, da parte da frente, em direção à posterior, a parte de trás, né, aqui está a nossa nuca, o que nós vamos ter aqui? A parte da frente da coluna, que é a parte constituída pelos corpos vertebrais e os discos, a parte posterior da coluna, que será constituída também pela parte óssea, agora dos processos espinhosos e da parte ligamentar e muscular, e dentro, no centro, né, o canal espinhal, onde está o nosso conteúdo nobre, que é a nossa medula, que é esse cinzão que está aqui, e esse branco, que é o líquido da espinha, ou o líquor. Por que o líquor está branco nessa sequência de ressonância? Porque essa sequência de ressonância é uma sequência chamada T2, onde tudo que é líquido fica branco. Se fosse uma sequência ponderada em T1, o líquido estaria preto. Então, a partir dos sinais, né, que a intensidade na ressonância, a gente consegue definir qual sequência que nós estamos e vice-versa. A partir da sequência, qual a interpretação daquele conteúdo, se é um líquido, se é um hematoma, enfim. Então, como nós vamos então do segundo passo, reconhecer as patologias? Qual será então o nosso passo a passo aqui? Primeiro, determinar o segmento. Então, a primeira coisa que eu mostrei naquela imagem anterior foi, estamos no segmento cervical. Então, estamos no segmento cervical, segmento torácico, segmento lombar, segmento sacral. Qual é a parte da coluna que nós estamos analisando? Então nós vamos ver então a sequência da ressonância, se é uma sequência ponderada em T1, se é uma sequência ponderada em T2. Basicamente, para a coluna, o que é usado é isso. T1, que é quando a dica, o líquido da espinha, o líquor, está preto. A sequência ponderada em T2, quando o líquor, né, o líquido da espinha, fica branco. E usamos também quando nós estamos atrás de processo inflamatório, processo infeccioso, processo neoplásico, a sequência T1, onde o líquor fica preto, com um contraste. O contraste que é usado na ressonância é o gadolínio. Então, quando tem uma quebra de barreira, mostrando então inflamação, infecção, neoplasia, aquela lesão vai captar contraste porque tem uma quebra de barreira inflamatória. Então, definindo a nossa sequência, nós vamos olhar então para as estruturas e começar a entender aquele conteúdo, aquela imagem patológica, e a partir dos sinais fazer combinações. Por exemplo, um processo inflamatório, ele tem um baixo sinal em T1, que nós chamamos então de hipossinal, e um alto sinal em T2, que nós chamamos de hipersinal. Então, se a gente vê, por exemplo, uma bolinha que não faz parte de uma imagem normal, a gente quer saber o que é aquilo. Se ela tem um baixo sinal em T1,
e um alto sinal em T2, isso é um processo inflamatório, ela fica hipo e hiper. Por exemplo, se essa bolinha fosse uma bolinha de gordura, ela teria um baixo sinal em T1, ou seja, um hipossinal em T1, e também um hipossinal em T2, um baixo sinal em T2. Ela ficaria, teria um hipersinal em T1 e um hipersinal em T2. Essa é a imagem de gordura. Tá? Então, a partir da combinação de sinal, a gente consegue entender o tipo de lesão patológica. Então, seria esse nosso segundo item. Vi uma coisa diferente, fora da anatomia normal. Qual a combinação de sinal? Baixo sinal em T1, baixo sinal em T2, alto sinal em T1. Com essa combinação, a gente tenta descobrir o tipo de patologia. Então, associando então, as próximas sequências, a gente faz essa combinação e tenta adivinhar o tipo de lesão patológica.